do bem-estar holístico. Qual é essa relação?
Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top Talks 2024, que nesta quinta edição traz o tema A Transformação Impulsionada pelo RH. Eu sou o Del Moraes, produtor executivo do Grupo Top RH, e estarei com todos vocês aqui no presencial e também para vocês que estão aí no online e que vão acompanhar as nossas atividades. Eu tenho certeza que será um dia incrível e produtivo, repleto de insights, provocações e muito networking. Este ano, o RH para você tem um parceiro mais que especial, a Odontoprev. É a empresa líder em planos odontológicos na América Latina. A Odontoprev é referência em benefícios corporativos voltado para a saúde bucal e está sempre atenta aos temas mais relevantes para os profissionais de recursos humanos. E é por isso que, juntos, preparamos e produzimos que este promete. Juntos preparamos e produzimos este que promete ser um dia especial para o mercado de recursos humanos. Então, eu gostaria de chamar a Ana Patrícia, que ela é gerente de TI&D e comunicação da Odontoprev, para dar as boas-vindas para vocês do presencial e vocês aí do online. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Como profissional de RH, acho que é sempre importante, né, a gente sair lá do dia a dia do nosso escritório, que é uma loucura mesmo, mas a gente precisa, né, estar antenado nos temas que são importantes, se conectar com outros profissionais da área para a gente conseguir fazer nosso trabalho cada vez melhor. Então, desejo a todo mundo um excelente dia. Espero que vocês aproveitem os painéis. O evento foi pensado aqui com muito carinho, com muito cuidado para todos vocês. E vamos ter um dia de muito troca, né? Obrigada, gente. Obrigado, Ana Patrícia. Obrigado à Odontoprev pela confiança. Será um dia de talks, entrevistas, TED e rodas de conversa com profissionais da área de recursos humanos, lideranças e personalidades que se destacam por suas atuações e relevâncias no cenário atual. Atual, sim, mas com um olhar para o futuro. Uma visão de transformação que, na verdade, já está acontecendo. Você que está no online poderá acessar o chat e participar fazendo perguntas e comentários. Por segurança, pedimos que faça login. Assim, suas perguntas serão lidas aqui e respondidas pelos convidados. Você também poderá navegar pelas atividades que ficarão disponíveis até o final do dia. Convido você a acessar os espaços de networking digital. São salas de interação com os nossos patrocinadores, Odontoprev, WeConnect e WellHub. Temos também a sacola virtual de brindes. Acesse e garanta os seus. Para vocês que estão aqui, neste espaço super legal da Deco, em plena Avenida Paulista, e já tomou aquele cafezinho, que eu vi que vocês não queriam nem entrar, porque o cafezinho acho que está muito bom, né? E ganhou uns mimos, né? As sacolinhas. Poderá também fazer algumas perguntas, sempre ao final de cada atividade. Bom, antes de chamar nosso primeiro convidado, eu quero fazer um agradecimento a todos que contribuíram para a realização deste evento. Bem-vindos, patrocinadores! O nosso muito obrigado a Odontoprev, iFood Benefícios, Adeco, Senac, Comunix, WeConnect, Udemy e WellHub, patrocinadores da edição 2024 do RH Top Talks. Agradecemos também nossos apoiadores, Mature, Profissas e Atados. Agora, um aviso. Use e abuse da hashtag RH Top Talks em sua rede social e marque também @RH para você. Bom, então vamos começar, né? Eu convido a abrir a edição 2024 do RH Top Talks, Victor Lambertucci.
Ele é mais conhecido como Tuti. É um homem cis-gay, mineiro de BH, comunicador, consultor em diversidade e inclusão e palestrante LGBT+, LinkedIn Top Voice e Creator, atuando também como apresentador e locutor. Com mais de 10 anos de mercado, é apaixonado por conteúdo, desenvolvimento de pessoas e negócios de impacto social. Desde 2021, é diretor executivo e sócio da Profissas, a escola de diversidade, apoiando mais de 100 grandes empresas e impulsionar talentos plurais e educar para a inclusão acontecer de verdade. Vocês que estão no online, vocês podem fazer as perguntas que depois ele vai responder. Não é isso, Tuti? Isso mesmo, Del. Então, é com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que está a energia nesse começo de dia? Eu já estou aqui animado para essa programação intensa que a gente vai ter para falar de RH, para falar de pessoas, para falar de negócios, né? Porque vai ter um pouco de tudo isso aqui hoje. Rapidamente me apresentando, então, né, como o Del bem disse, sou o Vitor Lambertucci, mas meu apelido é Tuti, então podem ficar à vontade para me chamar assim, que é mais fácil. Eu sou um homem branco, gay, cis, estou de cabelo partido aqui meio grande, da barba feita, de cor preta. Estou vestindo aqui um casaco de couro preto, a blusa rosa da Profissas com a nossa logo, uma calça jeans preta e um tênis preto aqui de bordas brancas, usando óculos também, de grau, tá bom? Para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e todo mundo poder acompanhar. Bom, que bom estar aqui com vocês presencialmente, mas para quem está online também, por favor, interaja, use bastante o chat, mande perguntas. Se a gente não conseguir responder tudo aqui, a equipe vai salvar aí as perguntas para a gente poder continuar interagindo com vocês, tá bom? Bom, já fiz a minha apresentação, acho que destacar para vocês que eu sou mineiro de BH, mas moro há 7 anos em São Paulo, sou pai de pet, sou uma pessoa que eu falo que sou meio caseiro e meio rueiro, adoro andar por São Paulo, aproveitar a cidade, principalmente durante o dia. Quando dá meia-noite, né, carruagem vira abóbora, já estou querendo voltar para minha casa. Tem gente que adora, né, virar à noite, uma baladinha, eu sou mais do dia, de aproveitar bastante assim a cidade. Pra vocês conhecerem um pouquinho de mim, tá? Mas a gente vai trocando aí. Boa. E aí eu quero conhecer vocês também, obviamente, né? Eu acho muito ruim assim a gente só vir aqui se apresentar. Claro que eu não vou conseguir passar um microfone para todo mundo, seria meu sonho, né? Mas a gente vai gastar os 30 minutos só na apresentação. Mas pelo menos a gente fez um quebra-gelo aqui, uma enquete rápida para conhecer um pouquinho de vocês. Então eu coloquei aqui 3 GIFs para representar um pouquinho essas personas. Queria que levantasse a mão aqui quem é estudante da área de RH, né? Está estudando para atuar nessa área. Tem uma pessoa, boa. Quem é uma pessoa consultora ou empreende na área de RH, né? Tem uma empresa que atende o RH, boa, tem algumas pessoas aqui também. E quem é RH de uma grande companhia, quem atua numa grande companhia, muito bem. Muito bom. Deu para ver que a gente tem principalmente pessoas que estão em RH de grandes companhias, né? E uma parcela ali de pessoas consultoras e 2 estudantes que eu consegui identificar, pelo menos aqui no presencial. Vocês aí do online postem no chat também para o nosso time acompanhando e mapeando o perfil de vocês, porque essa é uma forma da gente construir um conteúdo cada vez mais direcionado e estratégico para todo mundo que está aqui. Bom, e aí eu queria fazer uma provocação inicial. Gente, eu vou andar um pouquinho pelo palco aqui, para a gente poder criar um espaço mais dinâmico. Vocês, olhando para essa tela aqui, que está escrito assim, o RH deve ser, alternativa 1, focado no negócio, alternativa 2, focado nas pessoas. Queria que vocês pensassem aí, qual que vocês escolheriam? Dá para escolher entre uma dessas 2 coisas? Acho que essa que é a provocação aqui. E, naturalmente, acho que todo mundo já deve ter pensado, né? A gente tem sido cada vez mais provocado a pensar num RH que é estratégico para o negócio, que sai do back-office, né, dos bastidores, onde por muito tempo estivemos, e vem para a linha de frente, para realmente assim, ser uma das áreas protagonistas das empresas. A gente sempre foi, mas eu digo que, recentemente, a gente conseguiu mudar um pouco essa mentalidade, essa chave, e mostrar para as lideranças, e também ser cobrado por elas, né, de assumir esse papel de protagonismo. E aí, a minha provocação para começar é que não tem jeito de escolher ser só focado no negócio ou só focado nas pessoas. Afinal, aquela velha máxima, as empresas são feitas de pessoas, né? E se não tiver a gente como na linha de frente, realmente protagonizando isso, nada feito. Mas isso também não significa que ser centrado nas pessoas é esquecer do alinhamento com o negócio.
essas duas coisas têm que andar muito juntas. E é uma linha tênue, né? A gente sempre tem que pensar em como colocar os pesos e medidas certas para traçar um equilíbrio em que as pessoas tenham um ambiente de bem-estar, um ambiente que elas se sentem bem, um ambiente que tenha a estrutura para que elas cresçam e ofereçam a sua melhor energia, mas que isso não deixe de lado também quais são as metas, as urgências, as prioridades que aquele negócio tem para continuar crescendo, sendo saudável e ter mais pessoas entrando para construir essa jornada, né? Então, fica essa provocação inicial para a gente poder pensar. Tá? Avançando um pouquinho mais aqui, deixa eu passar para o lado de cá. Agora sim. Bom, principais tendências. Já vou começar colocando aqui na tela, porque essa palestra de abertura, a ideia, né, é que a gente possa trazer para vocês aqui um guarda-chuva, né, de temas que vão orientar essa nossa programação de dia inteiro. Então, a gente destacou aqui alguns pontos, né, em várias conversas que a gente teve com líderes de RH, especialistas, hoje atuando com mais de 200 grandes organizações, principalmente, né, em desenvolvimento humano organizacional, cultura inclusiva, né, formação de pessoas. A gente tem ouvido muito esses 5 temas aqui. Planejamento estratégico de pessoas, aí a gente vai falar um pouquinho mais do que está dentro desse pilar. Inteligência artificial e automação, que é um tema, né, que a gente não pode deixar de lado de forma alguma, está muito em voga. Diversidade, equidade e inclusão. Flexibilidade e experiência da pessoa colaboradora e desenvolvimento contínuo com capacitação digital. Alguns temas aí já devem ter pipocado na cabeça de vocês, tenho certeza que vocês estão discutindo sobre eles. Em planejamento estratégico, a gente fala muito do uso de análise de dados para decisões mais estruturadas. Já tem um tempo que a gente fala do famoso People Analytics, né? Muitas empresas já têm essa área mais estruturada, mas, quando a gente olha para um geral de mercado, ainda tem bastante dificuldade. Eu fui em uma série de eventos de RH nesse fim de ano, que comumente é conhecido pelo momento desesperador de não sei qual evento eu vou, quanto tempo eu fico, né? Porque a agenda fica bem complicada. Mas estive no CHRO Forum, por exemplo, estive em outros petits comitês de RH, em eventos da BRH também, né, que o pessoal sempre faz para falar de tendências, alguns eventos próprios da Profissas, que a gente faz também como Conexão RH, e daqui a pouco a gente tem o nosso RH Trends, né, que fala de tendências também. Então, assim, muitas conversas, mas uma máxima. Quando a gente vai falar de dado, a gente tem algumas pessoas, alguns destaques de empresas que têm cases estruturados, que saltam aos olhos, mas, em geral, gente, sendo muito transparente, quando se fala de dados, as pessoas dão aquela titubeada, aquela arrastada, fala do case, fala de ação, mas o dado em si fica perdido na conversa. Então, realmente, eu acho que esse é um dos pontos importantes aqui da gente pensar como estruturar melhor essa análise de dados focada em pessoas, seja performance, desenvolvimento, retenção, diversidade e inclusão, tudo cabe aqui nesse People Analytics e a gente precisa realmente aprimorar. A experiência da pessoa colaboradora, pensar nessa jornada, né, da integração ou do famoso onboarding até a retenção dessas pessoas, em um planejamento de fases, realmente tem um desafio muito grande, porque aquela receita de bolo de achar que uma jornada vai servir para todo mundo, a gente já entendeu por A mais B que não funciona, que para a gente ter uma empresa inclusiva e que realmente faz a pessoa performar, tanto para ela se realizar, quanto para ela realizar para o negócio, a gente vai ter que ter mais atenção, né, na experiência que cada pessoa precisa ter, nas ferramentas que ela precisa ter disponível para ela performar. Eu entendo, do nosso lado, o desafio de fazer isso para milhares de pessoas. Até para perguntar a vocês, quem aqui está numa empresa que tem até 500 pessoas colaboradoras? Levanta a mão, por favor. Quem está numa empresa que tem de 1.000 a 3.000 pessoas? Quem está numa empresa que tem mais de 5.000 pessoas? Boa. A gente tem diferentes desafios aqui. E, assim, 500 já é um ecossistema, né, gente? Não é para falar que é fácil, não. É tão difícil quanto. Mas, quando a gente tem empresas que umas 5 pessoas levantaram a mão, que a gente já tem mais de 5.000, se torna mais desafiador ter uma experiência pessoalizada e personalizada para todo mundo. E aí que entra, por exemplo, na questão da tecnologia, né? De como que isso pode ajudar a gente a realmente escalar essa experiência, mas ainda ter uma atenção para a experiência individual. Principalmente quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente lembra, é uma jornada coletiva, mas também é individual. Porque senão a gente vai voltar para aqueles somos todos iguais, que eu acho que a gente já venceu e já entendeu que nós somos diferentes, né, e carregamos bagagens peculiares, e isso que faz a gente tão potente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio logístico, ferramental, né, da gente conseguir escalar essa experiência. Então, eu olho com um realismo otimista, tá? Que é possível a gente fazer mais, mas entendendo os desafios estruturais e estruturantes de fazer isso acontecer.
Então, adoção de estratégias para gestão híbrida de equipes, programas de bem-estar e saúde mental, avaliação e adaptação da estratégia organizacional. Depois a gente pode compartilhar esse material, tá, para vocês lerem com calma, refletirem sobre. Eu não vou conseguir me aprofundar em cada um dos pontos, porque a gente só tem 20 minutos para poder falar o resto, tá bom? Da inteligência artificial, a gente destacou aqui para vocês, então. Né? Então, o uso de IA para automatizar tarefas repetitivas no recrutamento e na gestão de talentos, para otimizar esses processos e ter mais tempo para atividades estratégicas de maior valor. Então, quando a gente fala de experiência, não é que você vai conseguir pegar todas as etapas e fazer extremamente de forma analógica e manual. Principalmente para um escopo grande de pessoas, é impossível. Mas quais etapas eu sou capaz de automatizar com ferramentas e tecnologia e quais eu não posso abrir mão porque elas são extremamente importantes para a experiência daquela pessoa, daquele grupo? É a pergunta que a gente tem que se fazer de forma constante e ajustar processo, ajustar a rota. Né? A gente vê, assim, por exemplo, um clima de empresas mais novas, startupeiros e tudo, que às vezes tem um pouco mais de flexibilidade de fazer mudanças rápidas, e empresas grandes que têm mais dificuldade de fazer pequenas mudanças. Né? E isso, para quem está na linha de frente, que está sendo provocado a inovar, a transformar, é uma dor de cabeça. Porque a gente quer correr, quer avançar, quer mudar, mas aí tem, às vezes, uma gestão, uma estrutura um pouco engessada que impede que a gente faça isso. É um dilema, mas é um dilema que a gente tem que enfrentar. E eu sempre gosto de falar do MVP, né? Como que a gente faz um pequeno projeto viável que mostre resultado e que provoque a liderança a fazer uma mudança estrutural. Porque, às vezes, só na argumentação, só na vontade, a gente não consegue alcançar essa liderança com argumentos plenos e estruturados, né? Para que ela realmente faça acontecer. Depois, análise de grandes volumes de dados. Tinha ali também ferramentas de IA para prever necessidades de treinamento e desenvolvimento. E mudar a abordagem sobre o potencial da tecnologia, ainda vista como uma ameaça por parte dos profissionais de RH. E não só de RH, né, gente? Eu acho que tudo que vem de mudança assusta um pouco. É natural, é humano esse sentimento. Aquilo que é diferente, aquilo que é muito novo, que tira a gente da zona de conforto, né, por assim dizer, realmente gera um estranhamento, gera um certo receio. Eu não estou falando que a gente não pode sentir isso. É permitido, a gente pode sentir. Mas como que a gente gere essa emoção, esse sentimento, e leva para um lugar propositivo, de entender quais ferramentas e como elas devem ser usadas para ajudar a gente de uma forma efetiva, né, e de uma forma que vai agregar valor ao que a gente faz. Eu acho que isso é importante de pensar. Né? Boa. E depois, como não poderia deixar de ser, até porque a Profissas é uma empresa, né, como eu falei para vocês, que atua com foco em desenvolvimento de pessoas e diversidade e inclusão, a gente precisa destacar esse tema aqui. Vocês devem estar acompanhando um cenário global em que se fala do backlash, né, que são algumas marés contrárias. Algumas pessoas avaliam não como uma maré contrária, mas uma forma de pensar mais estrategicamente e efetivamente sobre a jornada de diversidade e inclusão. Porque lembra do que eu falei no início? É preciso que a gente foque nas pessoas sem deixar de focar no negócio. Então, a gente veio de um lugar de diversidade, equidade e inclusão, a famosa DEI, em que a gente fez muito volume de coisas. Era ação para lá e para cá o tempo inteiro, muitos temas, muitas coisas rodando. E não é que isso não foi importante, não. Tá? Isso foi extremamente necessário para a gente colocar esse tema em pauta e começar a falar sobre coisas que simplesmente não faziam parte do dia a dia do RH. Né? Apesar de muitas empresas falarem, não, a gente fala disso desde 2018. Aí, quando vai ver, tipo, fala onde? Na reunião do RH. Né? Não era uma coisa que estava presente na empresa, com políticas, com estrutura, com canal de escuta, com gestão, né? Com fiscalização e etc., que tudo precisa ter para algo realmente ser considerado como implementado. Né? Mas o fato é que agora tem se pensado mais estrategicamente de como eu dou continuidade a essa jornada, mas tendo resultados mais nítidos, focando naquilo que é a minha principal dor, né, e não simplesmente copiando o que o mercado está fazendo, mas conhecendo melhor e diagnosticando as minhas pessoas e as necessidades delas, para que eu possa fazer coisas que vão agregar para aquela pessoa, para a experiência dela da companhia, mas que também vão estar conectadas com a minha estratégia de negócio, com o perfil, com a cultura organizacional que eu quero, com a performance que eu espero, com os resultados que eu busco. Então, isso é bem importante. E aí a gente destacou aqui, por exemplo, recrutamento e desenvolvimento com foco em promover diversidade em todos os níveis. Né? A gente avançou muito em diversificação dos perfis das pessoas em níveis iniciais e operacionais, mas quando a gente olha para a alta liderança das empresas, que o cargo estratégico continua o mesmo grupo,
em grande dominância. Em pouquíssimas empresas isso mudou, inclusive nas que são referência em diversidade e inclusão, segundo a mídia e segundo o marketing. Isso mudou muito pouco. Isso é preocupante. Legal que a gente avançou nos cargos iniciais, talvez intermediários, mas quando se olha para os mais estratégicos, né, de alto escalão, mexeu muito pouco o ponteiro e a gente precisa pensar sobre como a gente muda isso. Políticas robustas de igualdade salarial e oportunidades para todas as pessoas. Então, não adianta, né, ter aquela política que é assim, respeitamos todas as diferenças, mas o salário de todo mundo é equitativo, é igual. Né? As pessoas têm oportunidades equitativas de crescimento e desenvolvimento na sua companhia. E não é só uma questão atitudinal de meus líderes acolhem todo mundo, mas existem políticas e estruturas que rompem um padrão excludente social, que ainda continua fazendo um grupo ter muito mais benefícios e prioridade à revelia de vários outros, da maioria plural que a gente tem no país. Então, é importante, né? Tudo que a gente quer que mude realmente e seja estrutural, a gente precisa ter políticas, regras claras, fiscalização, gestão, senão não muda. Não adianta achar que é só o letramento e a educação que vai resolver centenas de anos de excludência. A gente realmente precisa das famosas ações afirmativas para que isso aconteça, e políticas, regulamento, plano estratégico, fiscalização, metas vinculando diversidade, equidade e inclusão ao negócio, isso faz parte, né, desse pacote. Adoção de tecnologias que garantem acessibilidade e inclusão digital. A gente ainda é muito pouco acessível, né? Eu vou falar de um outro exemplo aqui. A gente foi fazer um evento que chamou Carreiras Sem Barreiras para pessoas com deficiência. E foi muito legal, a gente teve mais de 1.500 pessoas inscritas, uma etapa com 60 talentos surdos, cegos, com baixa mobilidade, autistas no nosso escritório, e depois uma etapa, uma etapa live com centenas de pessoas, né, participando de um grande programa de TV que foi feito só com pessoas com deficiência. E a gente teve uma dificuldade muito séria para juntar 60 pessoas com deficiência no mesmo espaço, porque, geralmente, o espaço ele tem um banheiro por andar que é acessível. Eu nunca pensei, nunca tinha pensado nisso. Aí foi a gente querer juntar 60 talentos com deficiência num espaço e a gente ficou fazendo malabarismo para garantir que todo mundo ia ter uma experiência. Então, é uma provocação para a gente pensar tanto no ambiente, né, físico quanto no ambiente digital, como que a gente avança. E, às vezes, são perguntas simples. O processo seletivo é acessível? Né? O site da empresa é acessível? Hoje existem plugins, a gente, inclusive, implementou recentemente um plugin nos nossos sites e canais da Profissas, que a pessoa clica e ela tem 25 itens de acessibilidade. Né, da legenda, a lupa, a audiodescrição, a Libras. Então, já existe ferramentas e tecnologia para a gente se tornar mais acessível, desde o site né, de recrutamento, principalmente falando do RH, até o nosso processo seletivo. Criação de redes de apoio, grupos de afinidade e programas de mentoria de forma estruturada. Muitas empresas saíram criando sem pensar numa estratégia, achando que só ter pessoas voluntárias, que muitas vezes não têm o conhecimento necessário, é suficiente. É preciso ter formação para essas pessoas, é preciso ter governança desses grupos para que isso realmente funcione. Na Profissas, a gente tem programas de desenvolvimento de embaixadores, de agentes de inclusão, que a gente já fez com Porto Belo, com Natura, com o Grupo Boticário, por exemplo, que ajudou a criar uma estrutura mais interessante para que essas pessoas sejam efetivas na gestão, né, e na promoção de um espaço inclusivo, forte e de resultado dentro da empresa. Tá? Flexibilidade e experiência da pessoa colaboradora. Então, desenvolvimento de políticas flexíveis, trabalho remoto e híbrido. Esse flexível é importante, né, que a gente está falando da experiência que precisa ser coletiva, mas também abarcar a parte individual, a necessidade de cada pessoa. Aquela velha máxima de ofereço um benefício corporativo que é incrível, que todo mundo gosta, mas, quando eu pergunto para as pessoas, quando eu pergunto para a minha pessoa colaboradora, não faz sentido para ela ter, sei lá, aquela cesta de Natal, mas ela preferia ter um acesso à saúde mais estruturado, ou vice-versa, né? Uma pessoa que às vezes tem um benefício que é muito legal, muito divertido, de bem-estar, mas ela está precisando conseguir pagar a conta do supermercado da família, né? Então, entender o que as pessoas precisam é muito importante para a gente garantir que a gente está sendo inclusivo.
Apoio contínuo à saúde mental e bem-estar. Isso não é responsabilidade só das pessoas, manter a, entre várias aspas, terapia em dia, né, como se fala muito. É responsabilidade da organização oferecer um espaço seguro, estruturado, para que a pessoa possa ter a manutenção, né, de uma segurança psicológica e de uma gestão de saúde mental também, né? Então, a gente não pode só colocar isso na conta da pessoa colaboradora. Ah, você está estressado, você está com burnout, é porque você não se encaixou com a minha cultura. Será que é isso, né? Não, a gente está oferecendo esse espaço para que ela possa ser quem ela é e oferecer a sua melhor performance? É uma pergunta que a gente, como profissionais de RH, precisa se fazer constantemente também e provocar as nossas lideranças. Eu super entendo como líder que tem momentos que são assim desafiadores e complexos, não sei nem qual adjetivo usar, de meta, de resultado, né, de período complicado que a gente passa, às vezes, nas organizações, nas estratégias que a gente tem, mas, de alguma forma ou de outra, isso precisa ser um cuidado latente e contínuo, né? Independente se o cenário é azul, se o cenário é mais complicado. Implementação de feedback constante para medir a satisfação e engajamento, criação de programas de apoio para equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso aqui é uma habilidade humana super importante. Vocês já pararam para pensar? Essa questão da gente saber como transitar entre o ambiente de trabalho e o ambiente pessoal, exercendo os nossos papéis. Não existe aquilo, né, de deixar a pessoa em casa, como aquela série Ruptura aborda lá no Apple TV. Não sei quem já viu a série Ruptura no Apple TV. Poucas pessoas. É uma série que a pessoa, quando entra para o trabalho, ela toma uma pílula que faz ela meio que separar a identidade profissional da identidade pessoal. E justamente fazendo uma crítica que isso é impossível, né? Nós somos a mesma pessoa nos ambientes que a gente passa, ainda que a gente exerça papéis diferentes, né? E se coloque ali dentro de um código, né, que faz parte, em certa medida, mas existe uma linha tênue da gente não fazer com que esse código, esse papel, faça a pessoa perder sua identidade, né? Isso é um ponto bem importante para a gente pensar. Então, trabalhar essa habilidade humana, né, de saber jogar o jogo, mas também criticar o jogo para ele ser melhor, essa navegação corporativa, como a gente costuma chamar na Profissas, é muito importante. E com esse cuidado, a navegação corporativa não é para a pessoa se uniformizar e se encaixar na forminha que a empresa criou para ela, mas é para que a gente, justamente em um movimento de mão dupla, né, consiga entender como a empresa se adapta para que a pessoa tenha a melhor experiência e como a pessoa também entende o modus operandi da empresa. Então, é uma linha tênue que a gente, principalmente como pessoas gestoras, RHs, tem que cuidar para que os dois lados sejam contemplados, né? Desenvolvimento contínuo e capacitação com treinamentos personalizados, experiências mais envolventes, foco em soft skills ou habilidades humanas, como a gente chama na Profissas, parcerias com plataformas de aprendizado para fornecer acesso contínuo à educação. E isso é o que a gente tem provocado e feito muito, assim. A gente sabe aquela agenda de todo ano das palestras, dos treinamentos, dos talks, que são super importantes, que são muito demandados pelas lideranças, né? Muitas vezes, ali no momento de emergência, de incêndio, Tadeu está ali e lidera uma área de educação corporativa. Alguém aqui lidera uma área de educação corporativa? Trabalha muito com isso na empresa, tem ali atrás. A gente sabe como é que é. Nossa, eu estou com um desafio de meta. Nossa, eu vou implementar uma plataforma nova. Tadeu, pelo amor de Deus, me faz um treinamento para a semana que vem. E aí a gente, né, vai descabelando e vai correndo atrás de atender. Mas como que a gente pensa nessas experiências com um pouco mais de planejamento? Como que a gente usa a tecnologia, o diagnóstico, a metodologia, para a gente realmente ter um plano de desenvolvimento e educação corporativa para criar experiências que conectam mais com as pessoas e realmente estão ali também atendendo às demandas do negócio, né? E a gente sai de ficar só fritando esse pastel ali urgente, que eu brinco, né? O pastel sai, mas o recheio está meio gelado, está faltando recheio, está muita massa, está meio queimado nas pontas. Será que isso é sustentável? Será que isso traz o resultado que a gente está buscando no fim do ano? Sabe? Isso é importante a gente se provocar. E a gente justamente estruturou essa metodologia para a gente poder criar uma jornada que estimula uma cultura de aprendizagem conectada com o negócio e cria experiências que são realmente mais conectivas. Que não é aquela coisa de, vai ter um treinamento, todo mundo sai correndo. A gente entende desafios de agenda, né, que deixam a equipe um pouco mais afugentada assim, desses espaços. Mas, poxa, quando a gente pensa criativamente e a gente consegue ter um pouquinho mais de planejamento, as taxas de engajamento, de presença, até de desdobramento daquele treinamento identificado dentro da empresa de forma estruturada é muito maior, tá?
Avançando aqui, a gente tem alguns dados rápidos para a gente poder ver um pouco de cenário. Então, 55% dos líderes de RH afirmam que suas soluções tecnológicas atuais não atendem às necessidades de negócios atuais e futuras, segundo a Gartner. 16% das pessoas colaboradoras preferem o trabalho presencial aos demais modelos. O número de colaboradores que optam por deixar suas posições passou de 33% para 48%, um aumento de 56% na taxa de turnover. Dados da UI, Trabalho Reimaginado, e Robert Half. 61% dos líderes de RH concordam que seus esforços de planejamento de força de trabalho são limitados a um plano de 1 ano. Fica difícil conseguir ver além disso. Apenas 19% do investimento em treinamento e desenvolvimento é voltado para a alta liderança. 60% das empresas não possuem uma estratégia clara para a implementação de IA. É um tema recente, mas que a gente precisa correr atrás. Gartner, pesquisa do panorama de treinamento da BTD e HR Trends Report. Tá? Só para deixar aqui as fontes. Das top 3 prioridades do RH, saúde mental e bem-estar, desenvolvimento de lideranças, retenção de talentos. São os temas que mais têm aparecido nas conversas para o ano que vem. Vou passar mais rapidamente para a gente respeitar nosso tempo. E, como falei para vocês, a gente pode compartilhar esse material depois para vocês lerem com calma e levarem para discutir com as equipes. Tá? Então, oferecer equipamentos ergonômicos e pausas regulares dentro do trabalho, ter salas de descompressão é uma boa ideia, implementar programas de apoio psicológico, promover uma cultura de compreensão, flexibilidade e apoio às necessidades individuais. No caso das lideranças, capacitá-las para que se tornem conscientes dos seus próprios vieses e aprendam a planejar e a tomar decisões que sejam justas e equitativas. Não dá para sempre ter que recorrer ao RH quando tem uma pessoa que não é aquele perfil que a pessoa está acostumada a liderar, ou uma situação que foge um pouco fora da curva. Essa liderança tem que ser capacitada e estar preparada para lidar com isso, porque o RH não consegue estar todo dia, todo tempo, tão capilarizado. É uma demanda nossa de achar alternativas para isso, mas é humanamente impossível estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa garantir que esses líderes estão na mesma página. Criar espaços para que compartilhem dificuldades e soluções em grupos de mentoria e fóruns de discussão. A liderança se sente muitas vezes sozinha, sem saber com quem conversar, sem saber com quem trocar. Porque com o seu líder direto, talvez ela não sinta tão à vontade, com seus pares, ninguém tem tempo de conversar entre si. Então, como a gente cria espaços, até com líderes de outras empresas, ou até na própria empresa, para que esses líderes tenham um espaço estruturado para desabafar, para falar de problemas, para dizer que não está dando conta, e poder falar isso e ter um apoio, não ser desligado. Isso é importante pensar também. Preparar as lideranças para atuarem como agentes de mudança, responsáveis por promover a inclusão em todas as áreas. De retenção de talentos, compliance e monitoramento ativo de denúncias aparece em destaque, implementar os programas de feedback estruturados e revisar regularmente, né, as percepções, oferecer benefícios equitativos e acessíveis. Aí eu preparei essa tela aqui com todas as prioridades e as tendências. Quem quiser tirar uma foto, quem estiver vendo online, printar para ter esse resuminho, poder postar nas redes, me marca lá, Vitor Lambertucci, no LinkedIn, marca a Profissas, conta o que você achou, o que mais destacou para vocês dessas tendências, para a gente continuar essa conversa. Então, vou dar mais um segundinho para vocês tirarem essa foto, porque eu sempre provoco, né, gente? É muito legal, vocês estão acompanhando aí online, quem está aqui nessa sala, a gente certamente vai espalhar com a nossa rede, mas mais legal ainda se a gente conseguir transcender esse espaço e passar essa mensagem, essas provocações para muita gente. Então, tira essa foto, posta lá, me marca, eu vou comentar, a gente vai interagir, vai gerar um buzz para a gente poder levar essa mensagem para outras pessoas. Todo mundo conseguiu pegar aí? Boa, boa. Legal. E aí, da conexão com a Profissas, eu já fui colocando um pouco na minha fala, então, rapidamente, a gente criou uma jornada atuando com mais de 200 grandes empresas para que todas essas tendências estejam endereçadas, principalmente com foco em desenvolvimento humano organizacional. Então, como que a gente prepara nossas lideranças e os talentos como um todo para estarem conectados com essas tendências e sendo adaptáveis, propositivos, né, mas também provocativos na construção desse 2025 e dos próximos anos que a gente quer. Então, desde a consultoria e visão estratégica, a toda a frente de treinamento e desenvolvimento, diversidade e inclusão com pessoas especialistas e representativas, tá, para todos os pilares. Employer Branding, né, que é a nossa frente de conexão com talentos e mercado. Então, falei do Carreira Sem Barreiras. Dia 30 tem o Carreira Black, que é o nosso evento para impulsionar pessoas negras. Tem o RH Trends no fim do ano.
Em abril do ano que vem, o Carreira Summit, que vai ser o Summit do Desenvolvimento Profissional, que eu convido todo mundo a estar lá. Só seguir a Profissas no @somosprofissas do Instagram ou buscar a gente no LinkedIn, Profissas, que vocês vão receber lá as novidades, tá? E também Profissas Play, que é a nossa plataforma que junta entretenimento e educação, a plataforma da carreira e da diversidade. Então, a gente pode tanto plugar na universidade corporativa da empresa de vocês, quanto vocês podem dar acesso aos seus colaboradores em Profissas Play, que tem um conteúdo bem bacana, tanto gravado, quanto também alguns conteúdos exclusivos ao vivo. Tá? Eu vou pular este vídeo, depois convido vocês a assistirem nos nossos canais, para a gente poder não passar muito do tempo. E, para a gente poder falar sobre tendências, ter um momento mais estruturado para conversar, né, porque aqui, infelizmente, eu não consigo bater tanta bola com vocês, eu estou deixando a minha agenda aberta nesse QR Code, para quem quiser marcar ali 30 minutinhos comigo para tomar um café. A gente pode rever essas tendências em conjunto, pode conversar sobre os desafios específicos da empresa de vocês, do RH de vocês, tá? Para a gente realmente pensar como fazer um 2025 ainda mais efetivo. Tá? Lá eu aproveito para mostrar as soluções da Profissas, os nossos planos, e a gente entende sinergias também, mas é principalmente para a gente discutir tendência, para a gente se conectar e conseguir somar força como profissionais da área, né, para a gente atender essas demandas aí que o mercado está pedindo da gente. Tá? Então, deixo aqui, mas só reforço que estamos ali na salinha lateral, tem um banner da Profissas ali, então quem quiser sentar com a gente, conversar aqui no evento, trocar contato, tem um pessoal de blusa rosinha aqui também, eu, o Rafa está ali, a Mavi não está de rosa, mas está de branco ali atrás. Quem quiser conversar com a gente, com o time, vai ser um prazer a gente trocar e construir esse 25 em conjunto. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Aqui estão os meus contatos. O @falatucci é o meu Instagram, e no LinkedIn é Vitor Lambertucci, e o @somosprofissas no Instagram, ou só Profissas lá no LinkedIn. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Chamar o Del de volta. Aproveitem muito o evento. Obrigado, Tucci. Valeu mesmo aí pelo conhecimento trazido aí para a galera toda. Bom, vocês do online, para a nossa próxima palestra, acessem o próximo link que será disponibilizado. Ok? Pode? Novo olhar para a marca empregadora. Atraindo e retendo talentos em um mundo de mudanças. É esse o tema que a Odontoprev traz agora para nós. Eu chamo Ana Patrícia Bognar Pietri, ela é gerente de